Já indo para a nossa pauta, Hum. e até aproveitando o tema de presbiterianismo no Brasil, eu elaborei uma pauta e eu coloquei o primeiro ponto sobre bem antes, no caso, né? Na semana passada, a gente falou aqui, eu fiz uma apresentação breve do Simonton, e eu cheguei a citar que os primeiros protestantes que chegaram no Brasil não foram exatamente nem Simonton, nem nenhum dos missionários do século XVIII. Você teve o começo, o primeiro trabalho evangelístico foi lá no século XVI, quando você teve o pessoal que veio com a França Antártica. A minha pergunta nesse sentido seria se, vendo o que aconteceu lá, que teve até a confissão de fé que foi escrita na Guanabara e tal, o senhor acredita que aquele trabalho tinha condições de seguir adiante e ele deixou frutos reais para nós hoje? Não, aquele trabalho não teve, praticamente desde o início, condições de realizar os seus objetivos, por uma razão principal, que foi a falta de apoio do comandante da colônia, do chefão da França Antártica, que foi o vice-almirante Villegagnon. Os evangélicos franceses, conhecidos como huguenotes, eles tinham vindo para a Baía de Guanabara com dois objetivos: implantar uma igreja reformada entre os colonos europeus e evangelizar os indígenas da região. E eles acabaram não conseguindo fazer nem uma coisa, nem a outra, não só pela falta de apoio do comandante, mas pela sua hostilidade contra eles. No início os recebeu bem, depois acabou mudando de posição, se tornou hostil contra eles e acabou executando alguns deles, 3 deles. Então, a única coisa que restou de concreto desse experimento da chamada França Antártica, em 1557, 1558, foi um belíssimo documento, uma das grandes declarações da fé reformada, conhecida como a Confissão de Fé da Guanabara. O Villegagnon, a certa altura dos acontecimentos, entregou para esses indivíduos uma espécie de um questionário teológico. Deu para eles uma série de perguntas sobre questões doutrinárias e lhes concedeu algumas poucas horas para responder aquelas perguntas. E eles, então, da melhor maneira que podiam, eram leigos, não eram pastores, esses que redigiram a confissão de fé, eles produziram, então, essas respostas, e ele, com base nessas respostas, os acusou de hereges, né, de traidores, e os condenou à morte e executou 3 deles. Mas então, esse documento depois foi levado para a França, foi publicado e hoje é bem conhecido, né? Pode ser encontrado facilmente na internet, a Confissão de Fé Fluminense ou Confissão de Fé da Guanabara. Então, uma belíssima declaração da fé reformada, produzida no Brasil, com tinta de pau-brasil, segundo consta, né, por esses irmãos nossos, os chamados mártires calvinistas do Brasil. Então, essa confissão, que é de fevereiro de 1558, ainda no início da nossa história nacional. Então, foi a única coisa, infelizmente, que restou dessa tentativa frustrada de introduzir a fé reformada no Brasil ainda no século XVI.